Boa noite, pessoal. Bom, meu nome é Tainá, nós somos do curso Técnico em Finanças. Nós vamos apresentar uma projeção financeira da empresa Rumo, baseada nos impactos econômicos da Covid-19. Bom, a empresa que a gente escolheu é a Rumo, ela foi fundada em 2008. Ela é um braço logístico do Grupo Cosan, que possuía como foco a gestão agrícola e a produção de etanol, mas que em 2008 resolveu diversificar seu segmento de atuação através da criação da Rumo. Em 2015, a empresa ALL, também da área de transporte ferroviário, foi adquirida em um processo de fusão pela Rumo, que investiu em melhorias nas malhas ferroviárias, se tornando então a maior operadora de ferrovias do Brasil, oferecendo também serviços logísticos de transporte ferroviário, elevação portuária e armazenagem. Nesse trabalho, nós abordaremos a Malha Norte, que representa a região que Araraquara pertence. O propósito do nosso trabalho. A nossa proposta é apresentar uma projeção do ano que a gente está, o ano 2020, de como a pandemia da Covid pode estar afetando financeiramente o transporte de insumos efetuados pela empresa Rumo, e através disso formar um conceito sobre a saúde financeira da empresa. Nós iremos apresentar análises técnicas de diversos indicadores a fim de projetar como a pandemia afetou alguns segmentos dos produtos que a empresa realiza transporte, tanto para exportação quanto para distribuição nacional, e como isso impactou todos os demonstrativos financeiros da empresa. Como eu disse, a principal atividade da empresa é o transporte de insumo, tais como a soja, o farelo de milho, o açúcar, fertilizante, combustível e celulose. Nesses produtos a gente se baseou para realizar as projeções e as porcentagens que nós aplicamos foram resultado de pesquisas e estudos a respeito do panorama econômico e político atual. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Renan. Eu vou estar falando um pouco para vocês sobre a análise horizontal e vertical das demonstrações financeiras da Rumo. A análise vertical, ela é conhecida também como uma análise de estrutura das demonstrações financeiras e contábeis. Essa análise ela acontece tanto de cima para baixo como de baixo para cima no ramo de contas da demonstração. A gente utiliza bastante essa análise para identificar qual é a porcentagem de participação que um determinado indicador, uma determinada conta representa no resultado total do grupo na qual ela pertence. Por exemplo, se eu estiver olhando no ativo do meu balanço patrimonial e eu olhar para o caixa, a porcentagem que lá é determinada é a quanto que eu tenho em caixa, que corresponde ao total do meu ativo, ou nos meus financiamentos, no meu passivo, nas minhas obrigações. Quanto que eu tenho de financiamento? A porcentagem de financiamentos é o tanto que ele representa do total do meu passivo. A análise horizontal, ela já é exatamente ao contrário, né? Porque ela analisa a projeção que a empresa teve de evolução ou não no decorrer do tempo. Então, eu analiso o mesmo grupo de contas, por exemplo, a conta caixa deste ano de 2020, eu analiso em comparação com a conta caixa do ano de 2019, ou entre meses, ou trimestres, semestres, o período é a da empresa que determina de acordo com o que ela vai estar analisando. A gente fez as nossas contas, então, a nossa projeção, levando em conta que a soja e o farelo de soja, eles aumentaram 40%, agora nesse cenário de pandemia. O açúcar, houve um aumento de 60%. O combustível, a gente teve uma diminuição dele em 10%. E a celulose teve um aumento de aproximadamente 12%. Então, em cima dessas porcentagens, a gente fez algumas projeções financeiras para o resto de 2020, agora como se o ano já tivesse sido concluído. Então, aqui a gente pode olhar o nosso ativo, que são os nossos direitos, os nossos bens. A gente percebe aqui logo à frente, nos quadrados laranjados do gráfico, que é o ano de 2020 e atrás 2019, para facilitar a nossa comparação.
A gente percebe que o circulante houve um aumento de 4%, que são os meus bens e direitos já a curto prazo, que eles ocorrem antes dos 12 meses, aí, ou dentro do período de 12 meses. Só que a gente percebe uma grande assim, conjuntura relevante dentro do não circulante, onde no vertical eu analiso que a maior parte da minha do resultado da minha empresa ali dentro do ativo está mantido dentro do não circulante, que a gente já nota na barra ao lado, que está dentro de investimentos, ali com 82%, né, mantido em 2020, e em 2019 estava com 86%. A gente teve aí pequenas variações dentro das projeções, até porque a crise ainda a gente está nela, né, a gente não passou dela, então a gente vai perceber pequenas variações. Olhando aqui para o nosso passivo, então, na análise, continuando na análise vertical, a gente percebe que do total do meu passivo, a maior parte do que está mantido lá dentro está no não circulante e no PL. Em maior parte no PL, exclusivamente no capital social, que é o capital que os sócios aplicam na empresa, de forma que eles estão retidos. Pode ser que estejam ali em lucros acumulados ou não. Então, a maior parte está no PL, no patrimônio líquido. A gente nota até que não tem uma grande participação das contas de financiamento, empréstimos. A empresa, mesmo em cenário de pandemia, não fez grandes aquisições de financiamentos. Ela conseguiu se manter até então aí, de acordo com as suas operações até o momento aí. Na análise vertical da DRE, a gente nota que, diante das arrecadações dos vários tipos de transportes que a Rumo Logística faz, a gente percebe uma grande colaboração do milho nas arrecadações da empresa, aí com 34% agora em 2020, estava com 40% em 2019, e também da soja, com 31%. Houve um aumento, como a gente bem projetou aqui, os 40% de aumento. No ano passado, 2019, a gente estava com 26%, né, de colaboração da soja aí dentro da análise vertical. Na análise horizontal, eu estou pontuando assim as contas mais importantes para não ficar tão maçante também, só para a gente entender aí como funcionam as nossas projeções. Agora, na análise horizontal, a gente vai olhar qual foi a evolução de um ano para o outro. Então, a gente nota que houve uma grande diminuição na porcentagem de caixa e equivalentes de caixa, devidamente a empresa ter que usar o seu aporte de capital próprio, sem utilizar os recursos de financiamento, recursos de terceiros, para conseguir manter essas atividades, de forma que ela não contraiu também, como eu disse, grandes fontes de financiamento. Então, a gente vê ali que as obrigações a longo prazo, o não circulante, a gente manteve ali em 18% em relação ao ano de 2019. E os investimentos também, investimentos a gente manteve nulo, porque num cenário de pandemia, qual empresa conseguiria aí tá fazendo investimentos aí mesmo que a longo prazo, né? No passivo, a gente nota aí os empréstimos e financiamentos, como eu já pontuei, todos estagnados aí na taxa zero. Não houve variações em relação ao ano de 2019, por isso as porcentagens de 2019 um pouco altas, aí de 461%. Lucro e prejuízo, né? A gente teve aí uma diminuição de 11%, tanto a empresa aí entrando já numa margem de prejuízo, não sendo tão assustadora devido a gente ter feito uma projeção e não sendo uma variação tão alta. E, por fim, a análise horizontal da DRE, que é a demonstração dos resultados do exercício da empresa. A gente nota aí uma grande evolução da soja, né, do farelo de soja, do açúcar. A diminuição do combustível ela é notória devido às pessoas estarem em home office, estarem aí impedidas de estar circulando, saindo, sendo só assim pessoas que trabalham em serviços essenciais. Então é até mesmo justificável essa diminuição do consumo de combustível aí de 2019 para 2020. Oi, pessoal.
Eu sou a Joyce e eu vou falar um pouco para vocês dos índices de liquidez. Bom, os índices de liquidez, eles servem para identificar se a empresa tem capacidade monetária de arcar com suas obrigações do passivo. E elas se dividem em 4, as quais eu vou falar um pouco de cada uma. A liquidez geral, ela tem a função de analisar qual a capacidade que a empresa tem de pagar suas obrigações a curto e a longo prazo, considerando todos os seus bens e direitos de curto e longo prazo, como o nome já diz, né, no geral. A liquidez corrente, ela tem uma função de analisar os bens e direitos da sua capacidade de pagar suas dívidas a curto prazo, ou seja, em apenas 12 meses. O que passa disso é longo prazo. E a liquidez seca, ela tem uma função bem parecida com a liquidez corrente. Ela analisa também os bens e direitos e a sua capacidade de liquidar todas as dívidas, mas ela não conta com o estoque, o que a empresa tem no estoque. A diferença da liquidez corrente e entre a liquidez seca é essa. E a liquidez imediata, ela tem a função de analisar apenas as disponibilidades, ou seja, o que a empresa tem no banco e caixa naquele momento. E aí analisa a capacidade de pagar suas dívidas a curto prazo, apenas até 12 meses. E isso é analisado em porcentagem. Agora vamos mostrar para vocês estes dados no slide, que mostra em porcentagens. Bom, o liquidez geral, né, teve de 2019 com o estudo que a gente fez apenas com a projeção, né, porque ainda não acabou o ano, então não tem como ser real, é uma projeção que a gente fez. A liquidez geral, ela teve um acréscimo de 27% para 40%. A liquidez corrente, ela era 118% em 2019, e em 2020, com a projeção que a gente fez, ela foi para 178%. 2019, a liquidez seca era igual à liquidez corrente, e ela teve um acréscimo também que foi igual à liquidez corrente para 2020. E a liquidez imediata, ela ficou bem próxima, a porcentagem. Em 2019, ela era 63%, e em 2020 ela foi para 75%, com base nas análises que a gente fez da projeção para 2020. E essa é os índices que eu tinha que mostrar para vocês. Boa noite, meu nome é Yasmin e eu vou apresentar para vocês sobre os indicadores de endividamento. Bom, os indicadores de endividamento, eles têm por finalidade analisar o endividamento da empresa ao decorrer dos anos. E eles mostram o quanto a empresa precisa do capital de terceiros, que seriam recursos externos por meio de entidades terceiras, tipo financiamento, empréstimo e dívidas com fornecedores. Bom, e eles também mostram se esses recursos externos são mais para cobrir dívidas ou para investimentos. A gente tem 4 tipos de indicadores. São eles: endividamento geral, composição do endividamento, imobilização do patrimônio líquido e rentabilidade do patrimônio líquido. Bom, vou começar primeiro falando sobre a composição do endividamento. Esse indicador ele quer saber o quanto compõe suas dívidas. Lembrando que as dívidas são do lado do passivo do balanço patrimonial e é passivo circulante e passivo não circulante. Bom, o indicador ele quer saber o quanto de suas dívidas compõem ao circulante e quanto compõem ao não circulante. Lembrando também que os circulantes são as suas dívidas a curto prazo, que são menos de 12 meses, né? E não circulantes são a longo prazo, mais de 12 meses. Bom, em 2018, a composição foi de 11,42%. Isso quer dizer que, de suas dívidas totais, 11,42% compõem ao circulante. E essa diferença dos 11,42% para 100 estão no não circulante. Sendo assim, esses 11,42% é um resultado bom para a empresa, porque as dívidas a curto prazo são baixas, não traz tanta preocupação, né? Em 2019 e 2020, que foi conforme a nossa projeção, a variação foi pequena. Para 2019 foi 21,14% e 2020 foi 21,15%, que são as dívidas referentes ao circulante, sendo também um resultado bom para a empresa, porque são valores baixos de dívidas a curto prazo.
Agora eu vou falar um pouco sobre o indicador de endividamento geral. Bom, o indicador, o próprio nome dele diz já, né? Geral. Ele quer saber o quanto a empresa deve no geral sobre o patrimônio dela. O patrimônio é o total do ativo e o total do passivo. Bom, para a gente saber o endividamento geral, a gente pega o passivo circulante e o passivo não circulante e aí a gente vê como que estão as dívidas em comparação ao patrimônio da empresa. Então, aí a gente divide pelo passivo total, incluindo o patrimônio líquido, ou o ativo total, que ambos dão o mesmo resultado. Bom, em 2018 foi de 28,43%. Significa que de todo o patrimônio que a empresa tem, apenas 28,43% se refere ao endividamento ao passivo circulante e ao passivo não circulante. Em 2019, houve um aumento do endividamento geral para 38,53%. E de 2020, conforme a nossa projeção, houve uma pequena diminuição para 37,29% da dívida do endividamento geral da empresa. Bom, por último, eu vou falar sobre a rentabilidade do patrimônio líquido. Esse indicador ele quer saber se a empresa está gerando um retorno. Quanto de lucro a empresa está gerando em comparação ao patrimônio líquido, que é o seu próprio capital. Bom, em 2019 foi de 0,06% de retorno para a empresa. E por meio da nossa projeção, em 2020 será 0,06% de retorno para a empresa. E é isso, agora eu passo a palavra para minha colega de sala, Sara. Boa noite a todos. Meu nome é Sara e eu vou falar sobre os indicadores de atividade. Os indicadores de atividade, eles servem para estar informando a respeito das vendas do período, o prazo médio de pagamento, o prazo médio de recebimento e também sobre o prazo médio de renovação do estoque. Ele é dividido em 3 ciclos: o ciclo econômico, o ciclo financeiro e também o ciclo operacional. O ciclo econômico, ele trata do prazo médio de renovação do estoque. No gráfico, ele está com a sigla PMRE. Como a empresa Rumo tem como sua operação a prestação de serviço, o prazo ele é 0. No balanço patrimonial, consta um estoque, porém esse estoque eles são para produtos de uso e consumo da empresa. No ciclo financeiro, ele é dividido em 2 indicadores: o prazo médio de pagamento e o prazo médio de recebimento. O prazo médio de pagamento não foi possível estar realizando o cálculo, pois é necessário maiores informações, às quais não tivemos acesso. Então, por isso que não tem no gráfico. O prazo médio de recebimento é calculado em dias e trata de quanto tempo, quantos dias é necessário para a empresa receber sobre as suas vendas ou serviços realizados. No gráfico, a sigla é PMR. Na empresa Rumo, o ano de 2019, o serviço era prestado e era recebido em 127 dias. Já em 2020, a projeção que a gente fez, ela vai cair para 107 dias. Quanto menor o prazo, menor o tempo que a gente tiver, quantidade menor de dias para receber, isso é melhor para a empresa. E, por último, o ciclo operacional, que ele é baseado na operação completa da empresa, desde a compra, a venda e o recebimento da mercadoria. Porém, como a Rumo é uma prestadora de serviço e com isso a compra é nula, só começa a valer após o serviço realizado, até o pagamento do mesmo. Então, a empresa só começa a operação dela quando ela faz o serviço e depois é até o final. Vocês podem perceber que no gráfico ele está o mesmo índice, em 127 em 2019 e 107 em 2020. Boa noite, pessoal. Sou a Amanda. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre o nosso último indicador, que é o termômetro de Kennedy. E o que seria? Ele é um instrumento que é utilizado para prever a falência, a possibilidade de falência da empresa. Então, foi feito um estudo com várias empresas, aproximadamente 5.000 demonstrações contábeis, entre 21 empresas nos anos 70. O criador desse termômetro, ele fez alguns cálculos e
trouxe para a gente, então, um termômetro de insolvência, que traz para a gente uma fórmula completa que ele inventou, que ele conseguiu achar esse dado. E essa forma descrita aí no slide traz para a gente o termômetro em 3 áreas principais, que é a área de solvente, a área de penumbra e a área insolvente. Então, essas 3 faixas, compondo aí com a foto do termômetro, a solvente, a área verde, seria com resultados de 0 ou mais que 7. Mostrando, então, um resultado positivo, não correndo risco de falência da empresa. O segundo, que seria a faixa de penumbra, que seria a faixa de alerta. Ela fica ali entre 0 e -3. Com os resultados obtidos, ela traz mais atenção e cautela que a empresa precisa ter para não correr o risco de não cumprir com suas obrigações ou suas dívidas. Sempre lembrando que é no curto prazo. E temos também a terceira faixa, que é a faixa insolvente, que seria, então, de -3 ou mais, e essa faixa já é de total perigo. Então, a empresa precisa mudar aí alguns métodos se ela apresentar um resultado dentro dessa faixa, que é de perigo iminente ali de falência para a empresa. Trazendo, então, para Rumo, a empresa que foi analisada nesse projeto, a gente tem um resultado em 2019 positivo aí de 3,17, entrando na faixa de solvente. Então, trouxe um resultado positivo. Já em 2020, com a projeção realizada, trouxe resultado de 4,89, que também se encaixa nessa faixa verde, que é um resultado muito positivo. Então, entre um ano e outro, teve até um crescimento desse resultado de 1,72, então trazendo confiança de que a empresa está apta para cumprir ali com suas dívidas, e sempre lembrando que é dentro desse curto prazo de 12 meses. Então, a projeção é muito positiva, trazendo para Rumo aí um caminho bem bacana para ela seguir no mercado. Agora eu passo para o Renan para fazer a conclusão dessa análise. Então, por fim, né, a gente olhando aí para as atividades da Rumo de uma forma geral, a gente leva em conta desse cenário todo nebuloso que a gente se encontra de pandemia, não só para as empresas, mas para todos nós. É difícil a gente olhar e falar que ou tal empresa vai se dar bem ou vai se dar mal durante a pandemia. Claro, várias empresas aí fecharam as portas, infelizmente, várias pessoas perderam aí seus postos de trabalho. Esperamos para que 2021 os impactos sejam menores do que os projetados pelos economistas. Como eu disse no início, a gente está no meio da crise ainda, a gente está no meio do furacão aí. É difícil você analisar os estragos que vai ser causado ainda no meio do furacão. Então você precisa esperar passar, olhar qual vai ser o cenário que você vai estar inserido aí para ver quais vai ser as consequências que você vai ter para conseguir tratar. Então, a Rumo aí, diante do cenário que a gente está vivendo e viveu desde o início aí do mês de março, através do decreto aí presidencial, que a gente teve o decreto 329 de abril aí, que editou quais eram as atividades essenciais para atuar na pandemia, a Rumo se destacou aí devido a ela atender o ramo da logística. Imaginemos nós aí, a Rumo não conseguir atender aí os estados aí, até os mesmos outros países, né, com as importações e exportações, com a questão da soja, do farelo da soja para alimento do gado, o açúcar e a celulose que alimentam os ramos essenciais daí do nosso país. Imaginemos nós se ela não tivesse conseguido atender tudo isso. Você levar aí para lugares que onde muitas vezes não chega um navio, não chega um avião, ou não chega um caminhão, que a gente ainda convive com essa falta de infraestrutura no nosso país. Dentre os elencados aí, a gente viu que o combustível teve uma queda aí de 10%, como eu disse, já devido a estarmos em casa, a redução do fluxo de pessoas movimentando nas ruas,
Então, a gente entende que é lógico essa queda justamente no combustível, mas essa alavancagem aí nos demais que atendem aí, principalmente o ramo alimentício. Então, a gente conclui assim, entendendo que a Rumo, ela soube administrar muito bem agora aí, passando por todo esse cenário, teve uma boa administração, a gente espera que apesar de nós termos projetado a conclusão depois, a gente puder acompanhar e ver os resultados reais em 2021 do que foi 2020, a gente possa aí ver que realmente ela obteve sucesso. Não só a RUM, mas como todas as empresas, sabendo administrar muito bem toda esse cenário pandêmico e de crise que, infelizmente, a gente foi pego bem de surpresa aí aos poucos. Então, a gente agradece principalmente a presença de cada um aí que se dispôs o seu tempo aí para estar acompanhando o nosso trabalho. A gente agradece de coração mesmo, nesse pouco mais de 1 ano e meio aí de curso. Não sei se a gente soube passar todo o conhecimento que a gente adquiriu ao longo desse 1 ano e meio, mas a gente se dedicou e tentou passar de uma forma bem simples, porque a área financeira em si ela é muito técnica, e se a gente for entrar, esmiuçar aí todos os termos, poderia ficar um pouco maçante, nebuloso, confuso. Então, a gente tentou passar de forma bem simples, que todos pudessem entender. Pegamos uma empresa conhecida, né, pela maioria da população, para também facilitar o entendimento do que a gente analisou. A gente agradece principalmente o apoio, né, em nome da sala, eu agradeço o Ulisses e o Flávio, que foram os nossos 2 pilares aí, os nossos 2 professores, caminhando com a gente, ensinando, mostrando nossas falhas, porque é com elas que a gente aprende. E reforço nosso agradecimento de coração mesmo pelo comparecimento de todos aí que puderam estar nos acompanhando nesse trabalho de conclusão. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode ficar tranquilamente à vontade. Bom, boa noite, tudo bem? Pessoal, Renan, Sala, estão me ouvindo bem? Sim, sim. Sim, é o professor Sim, Gabriel aqui. estamos ouvindo. Então tá ótimo. Estou aqui junto com as alunas, né, do Recursos Humanos, também vieram prestigiar vocês, até mesmo porque elas daqui aproximadamente 2 meses estarão também encerrando aí o curso, e vieram, né, verificar um pouquinho do que elas podem depois estar replicando ali junto com o projeto integrador delas. Então, assim, ó, de vocês, você falou, Renan, dos termos técnicos, tudo. A gente que não é da área de finanças já passou a ter um entendimento muito bom. A gente acompanhou a primeira apresentação, agora veio todo um modelo novo e como que vocês já falam com propriedade do assunto. Então, a gente passa a entender até aquilo que, de fato, né, é a nossa especialidade. E vai fazendo sentido, muito bom mesmo. Então, estão de parabéns aí todos. Uma coisa também que é de se admirar é a questão da apresentação mesmo, que a gente fala muito da comunicação, desse desenvolvimento ao longo do curso, medo de falar em público. E aqui, assim, mudou praticamente, tá todo mundo em casa, mas a insegurança é a mesma. E aí vocês falaram perfeitamente, eu acho que isso é muito bom, a gente chegar aí no final e ver toda essa evolução também em relação à comunicação, que é muito importante a gente. Por isso que toda hora tem uma exposição ali, né? Ah, vai apresentação em plenária, apresentação em plenária. Também gostaria de dar os parabéns aos professores, o Flávio Ulisses, não tem nem que falar, os parceiros nossos aí, sei bem como que a área de finanças aí, eles tocam com... Vocês estão bem, vocês tiveram aí um acompanhamento excelente. E assim, até o título, né, chamou bastante atenção, que vocês foram muito rápido na mudança, né, porque teve a pandemia. Acho que essa é a capacidade do profissional, é esse reinventar. Então, vocês, nessa ideia, analisaram, né, o mercado. Eu acho que é muito bom a gente ver. Hoje tem poucos resultados, porque se a gente for pegar, trabalhar com pesquisa mesmo, projetos, em relação à pandemia, praticamente a gente não tem muito. O Renan mesmo falou, a gente não sabe, né? Se chegar um especialista falando que vai saber o que vai acontecer o mês que vem, não sabe, porque se soubesse mesmo, a gente brinca que arriscava na Mega Sena, que era mais fácil. Então, acho que é muito bom esse material, vocês trabalharem em cima de dados.
E aí, isso que é o legal também para o pessoal que está chegando agora do RH, né? Eles tinham um modelo de apresentação, então eles tinham uma empresa de consultoria, da mesma forma, né, que a gente vê que a saúde financeira da empresa é muito importante, a saúde também das pessoas, elas são. E aí agora o pessoal também está fazendo todo esse movimento, né, de como verificar os impactos da pandemia. Então, foi muito válido isso para eles. A empresa que vocês escolheram, acho que realmente facilitou o entendimento. E a gente também verifica as oportunidades que estão tendo com tudo isso, né? Mediante, você vê, do segmento, o etanol diminuiu, mas ao mesmo tempo a soja e as coisas estão também, traz perspectiva positiva. Então, a gente vê alguns segmentos caminhando muito bem. Era mais mesmo para dar os parabéns aí pela apresentação de vocês, a escolha da empresa, todos os integrantes. Eu lembro quando vocês fizeram aquela apresentação lá no espaço do Senac, lá na Praça dos Saberes, e aí vocês já vinham treinando, porque do que vocês apresentaram lá, vocês se apropriaram muito do tema, e hoje falou com bem mais facilidade. Então, a gente acaba olhando essa evolução de vocês. Então, fico muito feliz aí pelo resultado, desejo sucesso para vocês. Igual a gente fala, né? Os profissionais que estão chegando, é uma área financeira, é técnica, mas requer um olhar diferenciado, né? Porque é finança, que é técnica, a gente não tem que se reinventar, tem que ser criativo. Então, vocês estão de parabéns, sucesso para vocês. E, digamos aí, voltem, né, assim que possível, para o Senac, eu acho que é muito bom quando a pessoa aprende e está sempre em contato aí com a gente. Parabéns, viu, turma? Turma e professores. Obrigado, viu, Gabriel? Obrigado mesmo. A Roberta aí, eu vi que quer falar. Oi, gente. Boa noite. Eu sou docente da área de comunicação do Senac e quando aparece uma coisa de uma área completamente diferente da minha, eu fico muito curiosa para ver se de fato eu vou entender alguma coisa. Então, faço minhas palavras do Gabriel quando ele fala que vocês, de fato, conseguiram transmitir a mensagem de uma maneira muito objetiva, de uma maneira clara, que eu acredito que as pessoas teriam facilidade, como eu tive, para entender, apesar de estar familiarizada com alguns termos. A área de finanças, ela gera um certo arrepio nas pessoas, que é o meu caso também. Mas eu quis assistir para justamente conseguir adquirir esse conhecimento, e posso dizer que, na minha opinião, vocês realmente foram muito bem, com o auxílio, inclusive, dos professores de vocês, que eu tenho certeza que vocês aproveitaram muito bem. Então, também reforço o que o Gabriel colocou, no sentido do slide em si. Não ficou um slide carregado, não ficou um slide cansativo. As trocas entre vocês foram muito bem faladas, muito bem colocadas, e o conteúdo ficou leve, mesmo a gente falando dentro de um conteúdo, dentro de uma situação de pandemia, né? Uma situação de corte de gastos e de redução de investimentos. Então, eu quero dar os parabéns para vocês e que vocês se lembrem sempre desse momento em que vocês foram desafiados a estar apresentando esse trabalho de maneira remota, mas que eu tenho certeza que nas próximas reuniões que vocês, porventura, tiverem de entrevista de emprego ou de apresentação de projetos como esses, vocês vão se sair muito bem. Então, meu parabéns a todos, aos professores envolvidos, e já desejar aí boa sorte para a turma de RH, que em breve vai estar aqui, né, fazendo a sua apresentação. Tenho certeza que vocês vão sair muito diferentes do que vocês chegaram quando vieram procurar o Senac. Então, meus parabéns, como professora de comunicação, eu estou muito feliz e satisfeita, e posso garantir que vocês fizeram um excelente trabalho. Parabéns, viu, meninos? Até! Obrigada.
Obrigada. Ulisses. Bom, como está chegando o final do curso, vou abrir minha câmera, né, para vocês me verem, matarem a saudade também. Muito obrigado, Roberta, Gabriel, aí pelas palavras de apoio, né, com a turma. Não pode Oi. chorar, não pode ser. Pode. Não, tô me segurando aqui. Mas pode sim, pode sim. Acho que se fosse presencial, aí acho que a emoção fica mais à flor da pele, né? Não, mas é assim, vocês são meus colegas docentes também, né, na mesma equipe, né? Sabem que quando termina uma turma, né, é algo que mexe bastante com a gente, né? Porque parece que uma parte da gente vai com eles, uma parte deles ficam com a gente, né? Eu acho que nós somos muito felizes na nossa profissão, né, como docentes, e fazendo parte do aprendizado constante dos nossos alunos, né? Que é essa troca, então eles estão evoluindo e a gente vê o crescimento deles e nós também vamos se desenvolvendo, então é uma troca gostosa, mas é isso mesmo, né? A gente sente, toca mesmo, porque como eu acabei de falar, é como se um pedaço de cada um ficasse com a gente e vice-versa, né? Então mexe mesmo com a gente, né? Eu só queria reforçar, gente, a turma, eles realmente explicaram muito bem, eles se preocuparam. A área de finanças é uma área muito técnica, muito apoiada em conceitos contábeis, né? Então, ela tem todo um linguajar próprio dela, todos uns termos muito próprios da profissão, né? E é assim, para uma pessoa um pouco distante desse universo, é um pouco estranho quando a gente fala de demonstração financeira e tudo mais. Mas eu gostaria de dizer que eles pegaram, né? Eles foram extremamente técnicos, eles coroaram essa graduação deles, porque eles pegaram uma empresa e desenharam um cenário dentro de uma situação, né, real que está acontecendo, que é a pandemia, projetando quais seriam os impactos dentro das demonstrações dessa empresa-alvo deles, que foi a Rumo. Então, isso é um trabalho extremamente prático, profissional, porque quando eles projetaram e analisaram esses indicadores, eles trouxeram muitas informações para a tomada de decisão. E isso é o principal característica da profissão deles. Então, um técnico de finanças, ele realmente tem que ter essa visão de mundo, do que está acontecendo ao redor da empresa, e trazer isso para uma informação, para uma direção, para uma gestão, para ela reagir a essas situações. Então, eles estudaram o cenário atual econômico, político, financeiro, para fazer esses estudos, fizeram projeções. Então, aqui a gente está vendo um resumo, mas de suporte tem um grande material de pesquisa, de elaboração deles, que está de pano de fundo, né? A gente não vê, mas assim, o trabalho é muito maior ainda do que vocês estão vendo em tela, tá? Então, aqui é um compilado de todo um trabalho aí que eles vêm realizando. Então, eles estão de parabéns, né? Por terem se esforçado, e foi muito agradável ver a evolução de muitos aqui na sala, né? Tivemos grandes surpresas, né? E é legal a gente ver nas pessoas evoluírem. E eu acho que isso é gostoso. Espero que isso se torne um vício para vocês, que vocês continuem aí a caminhada de vocês se melhorando, se desenvolvendo, se desafiando, que eu acho que isso que é o gostoso da vida, né? A gente está sempre evoluindo, né? E acho que o mundo evolui, a sociedade está evoluindo, a gente sabe disso, a informação se renova, o conhecimento se renova a uma velocidade muito grande, constantemente, e a gente não pode ficar para trás, desatualizado, né? Então, estar se desenvolvendo, estudando constantemente,
é aí uma das maiores competências, é esse aprender constante, né? Então, faço as minhas palavras também do Gabriel, que falou assim, esperamos que vocês retornem, que vocês estejam sempre com a gente no Senac. Na verdade, vocês devem uma visita para todos nós, né? Porque vocês estão terminando o curso no modo remoto, no meio do isolamento, mas a gente espera que depois que todas as coisas voltarem ao novo normal, a gente possa aí se reencontrar, né? E fazer uma finalização pessoal também, tá? Eu só tenho que agradecer aí a parceria com o Flávio também, que enriqueceu aí também o meu desenvolvimento profissional, de ter compartilhado com ele quase que a totalidade desse curso, né? Eu e ele, a gente dividiu praticamente todo o curso. Então, essa troca constante de 1 ano e meio entre nós também é muito enriquecedor. Tenho muito a agradecer a ele, agradecer a todos vocês pela paciência de assistir às nossas aulas, de fazer as nossas trocas, aceitar aí as nossas atividades. É tudo muito bom e eu desejo muito sucesso, espero revê-los em breve, tá bom? Muito obrigado, gente. Obrigadão, Ulisses. Obrigadão mesmo. Bom, o Ulisses falou praticamente tudo, mas não falou com a minha voz, né? Com o que eu estou sentindo. Nesse momento, eu estou sentindo muito feliz, mas não é uma felicidade assim, apenas um sorriso no rosto. Mas o sucesso de vocês, a conclusão do trabalho de vocês, para mim, é como se eu tivesse alcançado uma vitória minha. E vocês sabem o quanto eu sou grato por vocês, pela turma que vocês se tornaram, pelos profissionais que vocês se tornaram. Estou sendo muito contente com toda essa evolução. Desde o começo do projeto integrador, que era supermercado, aí não era mais supermercado, aí virou. Aí no meio da pandemia se reinventou, igual o professor Gabriel disse, que teve que mudar o tema. E é isso, pessoal. O mercado de trabalho pede isso nosso, ele pede a flexibilidade, ele pede o profissionalismo, pede o comprometimento. Então, é tudo isso que vocês, embora saber o assunto, eu sei, mas vocês tiveram comprometimento, vocês tiveram responsabilidade. Então, isso ajudou para que vocês se formar um profissional como vocês são hoje. Então, o que eu falo para vocês é um parabéns, mas não um parabéns de boca para fora, mas é um parabéns assim, sucesso para vocês, de todo o meu coração, que vocês merecem. E como o Ulisses também disse aí no finalzinho, não quer dizer que o curso terminou modo remoto, que tem que acabar por aqui. Eu também quero colocar a camiseta de finanças ainda. Eu espero um dia colocar a camiseta de finanças, tá? Viu, Renan? E marcar um dia aí para a gente poder fazer o nosso final de curso com salgadinhos, refrigerantes, sucos e com copos que a gente traz de casa, como a gente já fez em outras festas nossas. Então, eu queria que vocês muito sucesso. E que, como o Ulisses também disse, um pedaço de vocês vai ficar com a gente, sem dúvida. É isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado aí, viu, Flávio, em nome da sala, você, o Ulisses, os outros professores também, porque de uma forma ou de outra vocês caminharam com a gente todos os dias, mas outros professores também nos relacionamentos aí, nos corredores do Senac, nas aulas compartilhadas aí. A gente tá no meio acho que a gente nunca passou por um momento de cursar algum tipo de curso num cenário desse. Fomos pegos de surpresa, aí do nada estava na escola, do nada todo mundo em casa, se adaptando, alguns com dificuldade com informática, tendo que se reinventar, professor se adaptando, assim, de uma forma, assim, anormal, para poder atender todos os alunos, e da melhor forma, WhatsApps aí da vida, Skype, Teams. Então, a gente, assim, vai levar isso sem dúvida nenhuma. Não estamos saindo os melhores profissionais, mas pode ter certeza que, diante da formação que vocês nos deram, como o Senac, como o Flávio, Ulisses,
E também diante do cenário que a gente está submetido, que tornou a gente um pouco melhores, pode ter certeza que a colaboração de tudo isso vai tornar a gente um profissional um pouco mais diferenciado no mercado. Não melhores do que os outros, mas melhores para os outros. Se alguém quiser complementar algo antes de encerrar. Pessoal, eu falei que eu não iria falar novamente, mas me veio uma recordação e é da Maria Josilene. Maria Josilene, tá me ouvindo? Tá aí? Eu, a Joyce. Joyce. É Maria Jocilene, mas é Joyce. Joyce, isso, é porque eu não lembrava. Joyce, eu lembro o dia que você estava lá no RH, eu acho que no RH não, no auditório, isso sirva de lição para todos. E aí a gente fez uma dinâmica e eu lembro que você deu um depoimento muito forte, né? Que você deu que você pensou em parar o curso, buscou até ajuda profissional devido a você não conseguir acompanhar se o problema era com você. E hoje, vendo tua Sim. chegando até aqui, mostra quanto você é capaz. Então, que sirva de motivação também para outros. Então, você não tem desculpa, né? Não é porque é remoto o curso, é você querer que você consegue. Você vê que muitos começaram, mas poucos chegaram onde você chegou, e os demais aqui. Estamos em 4, 8, 9, 10, 11. Então, eu acho que esse é o diferencial, essa motivação aí, e fico feliz de você estar aqui hoje. Eu destaco pela tua fala e tudo mais. Parabéns, viu, Joyce? Obrigada, viu? Eu queria agradecer também porque os professores tiveram muita paciência, porque teve um momento que eu achei assim, que eu era a única que não sabia da sala de aula. Em muitos momentos eu cheguei a pensar isso. Às vezes não dividi isso com ninguém, mas eu vim embora. Muitas vezes eu chorei no caminho porque eu achava que eu era a única que não sabia do conteúdo. Mas hoje eu consegui estar aqui. Obrigada. Parabéns, Joyce. Para nós, né? É isso aí, parabéns, Joyce. Bom, gente, Yasmin, você faz muito parte desse parabéns meu. Tamo juntos sempre. Pessoal, então para a gente poder finalizar, eu vou pedir então para todo mundo que está participando aí da sala, para a gente abrir os microfones, né? E dar uma salva de palma aí para a turma técnica de finanças de 2019. Então, vou aguardar vocês abrirem aí os microfones. E a gente bater papo aí. Aí, vamos lá então, pessoal. Parabéns, gente. Parabéns, pessoal. Agora acho que a gente já pode finalizar, né? Sim, sim. Então, uma boa noite a todos. Até mais. Flávia, falou alguma coisa? Não, eu ia para o encerramento. Gente, boa noite. Até mais. Forte abraço. Boa noite, até mais. Tchau, tchau. E tenha Tchau, boa noite. Boa noite, obrigada a todos. Boa noite, Boa noite, obrigada, pessoal. gente. Obrigada, pessoal. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.